Bem-vindo de volta ao The Chow Time Pod. Sou Red, seu anfitrião. Hoje temos vídeos de asiáticos e limões. Ao se aproximar uma mulher, ele a agride. Esse é o método dos homens japoneses contra o feminismo. Quer dizer, é um pouco extremo, mas eu entendo. O feminismo japonês já evoluiu de brigas online para combate mortal na vida real, fora da internet. Diante do feminismo extremo do Japão, os homens japoneses, para acompanhar essa nova versão, criaram o duelo de samurais. Simplificando, há muitas feministas japonesas que, sem motivo algum, difamam os homens japoneses alegando que eles as assediaram. Dão falsas acusações. Isso acontece mesmo. Não só nos Estados Unidos ou no Ocidente. Muitos países da Ásia Ocidental, que na verdade seriam só uns 3 que eu consigo lembrar, seriam China, Japão e Coreia do Sul. Todos os outros ainda não são tão ocidentais assim. Mas o Japão definitivamente é bem ocidental. Então, sempre que uma mulher se aproxima de repente, o homem começa um duelo com ela e a espanca. Porque a agressão indecente dá 3 anos de prisão, enquanto uma briga resulta em só 15 dias de detenção. Novamente, é um pouco extremo, mas 15 dias na cadeia é muito melhor do que 3 anos. Entre 3 anos e 15 dias, os japoneses sabem muito bem qual escolher. Então a conta fecha, faz todo sentido. Por que o feminismo japonês chegou a esse ponto, e como os homens responderam? Muitos no Ocidente já ouviram sobre a oposição de gênero no Japão, e como em geral, os homens desistiram e se acomodaram. Tipo, eu me pergunto o quão extremo isso realmente é, porque tudo o que assistimos e comentamos sempre queremos levar com um certo ceticismo. Claro, há um fundo de verdade em muitas dessas coisas, mas nem tudo é totalmente verdadeiro. Mas eu consigo imaginar isso. Tipo, se for esse o caso, você está namorando uma mulher e de repente ela quer te acusar de alguma coisa ou dizer que você fez algo, aí você começa a agredi-la e agora já vira uma acusação de agressão. O que é estranho, mas matematicamente faz sentido. Na verdade, essas mesmas cenas, guerras de gênero intermináveis online, sentimento anti-casamento, ódio mútuo entre homens e mulheres, ataques em massa a feministas e feministas revidando, estão começando a se repetir hoje nos debates dos Estados Unidos e da Europa. Mas você sabe os motivos socioeconômicos disso? A oposição de gênero no Japão deve ser contada primeiro a partir da era Showa, há 70 anos. O Japão pertence à esfera cultural do leste asiático. Antes do fim da Segunda Guerra Mundial, as mulheres japonesas tinham posição inferior. Após o casamento, eram proibidas de... Faz sentido terem se ocidentalizado, já que foram bombardeados 2 vezes com armas nucleares por nós. Voltamos lá e dissemos, desculpa, jogamos bombas nucleares em vocês. Podemos ajudar na reconstrução. Eles ficaram muito ocidentalizados por isso. Você consegue imaginar ir até alguém, bombardeá-los e depois dizer, estamos aqui para reconstruir para vocês trabalharem? A cultura tradicional japonesa ensinava as mulheres a obedecer aos maridos. Só depois dos anos 50, a situação das japonesas começou a melhorar um pouco. Com o apoio dos Estados Unidos após a Guerra da Coreia, a economia japonesa voltou a crescer, mas havia escassez de mão de obra. A ideia de igualdade social também começou a se desenvolver. As oportunidades educacionais para as mulheres começaram a aumentar. Universidades particulares famosas passaram a aceitar alunas e empresas a contratar mulheres. Muitas mulheres deixaram de ser apenas donas de casa e ingressaram no mercado de trabalho, buscando independência econômica. Mas é engraçado, tipo, ser dona de casa, pra mim como mulher, seria o auge, o objetivo final, não é? Tipo, poder cuidar dos seus filhos, ter seu marido cuidando de você, te mimando, cuidar da sua casa, poder decorá-la do jeito que quiser. Eu não ligo pra essas coisas, mas se eu fosse mulher, acho que ligaria pra isso, né? A pessoa ganha voz? Um grande número de mulheres japonesas deixou de ser apêndice dos homens japoneses, e a partir desse momento, o feminismo começou a surgir. Na década de 1980, a economia japonesa começou a crescer tanto que chegou a se gabar de comprar a América. Na era dourada do Japão, a riqueza e o poder de compra das mulheres japonesas cresceram rapidamente. De acordo com dados de uma certa revista de moda japonesa, mulheres independentes em Tóquio gastavam cerca de 500 mil a 700 mil ienes por mês. Droga, quanto é isso? Pegar táxi pagando com notas de 10 mil ienes era só uma rotina diária. Comer sushi com folha de ouro também era comum como símbolo de poder de compra feminino. Google.
As coisas que as pessoas ricas pensam, às vezes deixa eu só colocar uma folha de ouro nesse sushi e te cobrar mais $3.000 ou algo assim, sabe? Prós, Setores como roupas femininas, cosméticos, artigos de luxo e salões de beleza também vivem sua era de ouro. Além do plano econômico, mais mulheres japonesas passaram a atuar na política, aumentando os projetos e propostas pelos direitos das mulheres. Na época, as legisladoras tinham base popular forte e eram muito procuradas. O movimento por igualdade de gênero era a tendência inevitável daquele período. Nesse ambiente, a Lei dos Direitos das Mulheres surgiu naturalmente. isso também estava acontecendo muito nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e o Japão estávamos muito alinhados com esse movimento feminista. Com salário igual para trabalho igual e proibição de discriminação por empregadores, empresas e governo, a Lei do Casamento ampliou os direitos das mulheres. Curioso como podemos pôr placas dizendo que nos reservamos o direito de recusar atendimento a qualquer um, não é? Mas eu não posso recusar atendimento a eles porque eu não gosto do gênero deles ou porque eu não gosto da raça deles. Você pode recusar atendimento por qualquer motivo, sim. Eu sempre fiquei confuso com essa placa e como os Estados Unidos lidam com isso. Eu sempre tive essa placa e sempre usei muito ela, sempre apontei muito pra ela. Nunca tinha realmente percebido, caramba. Tipo, e se eu usasse essa placa porque eu fosse racista ou algo assim? Como é que isso funcionaria? Antes dos anos 1980, o crime de estupro no Japão existia só no nome, porque a cultura japonesa ensinava as mulheres a suportar e engolir. A maioria das mulheres japonesas agredidas literalmente era forçada a engolir seu sofrimento em silêncio. O que é obviamente ruim, certo? Não queremos que mulheres sejam estupradas à torto e à direito e simplesmente tenham que lidar com isso. E não há consequências para os homens nesse campo de atrocidades. Quero dizer, acho que a maioria dos homens pode entender. Sim, nós não queremos que isso aconteça. Além disso, se temos filhas, esposas e irmãs, E essa situação começou a melhorar com o passar do tempo. Diante do assédio sexual, cada vez mais mulheres japonesas se levantaram, levando os criminosos a serem punidos. Até então, o movimento feminista japonês avançava bem. As mulheres conquistaram seus direitos e coragem para recusar a opressão. e é isso, tipo, o movimento Me Too e tudo isso, certo? Porque existe empatia por trás disso, não é? Tipo, a gente consegue entender, a gente sente pena das mulheres que são exploradas no ambiente de trabalho, sabe? Que precisam dar favores sexuais e coisas assim. A gente entende isso, sente pena disso, mas as mulheres usam essa narrativa de vítima porque sentimos pena delas, a tal ponto que acabam acusando, abusando e cometendo injustiças. O Japão tornou-se representante das nações desenvolvidas, destacando-se na economia, cultura e pensamento. O maldito anime está dominando tudo, todo mundo assiste anime. Hoje em dia, filmes de anime estão nos cinemas dos Estados Unidos. Mas, enquanto o movimento feminista japonês atingia seu auge, as coisas tomaram um rumo extremo. Primeiro, o capital interveio. O capital, que já havia lucrado bastante com o desenvolvimento do consumo das mulheres japonesas, queria ir além. O marketing e a publicidade de produtos de consumo passaram a se associar ativamente à ideologia feminista. O exemplo mais típico: Acho que isso significa capitalismo. o marketing amplia o significado dos anéis de diamante e joias. Uma vez que o maldito homem da De Beers dos diamantes e a Kay Jewelers, ou sei lá, diamante é para sempre, seus desgraçados. O anel tornou-se símbolo do casamento, como diz o ditado, um diamante é para sempre. Mas sob a embalagem dos distribuidores japoneses, o anel de diamante passou a representar não só o casamento, mas também o individualismo da mulher urbana e todo tipo de categorias amplas. Você pode comprar um anel para si mesma, não precisa que um homem compre para você. Da mesma forma, todo tipo de produto de luxo caro foi apresentado como uma ferramenta indispensável para a mulher agradar a si mesma. A ideia de que amar a si mesma significa consumir. Você é o que você veste. E as mulheres simplesmente adoraram isso e elas amam consumir. A maioria das mulheres são apenas consumidoras glorificadas. A bolsa que você carrega viralizou entre as japonesas, tornando o Japão uma famosa nação de artigos de luxo de segunda mão. Sim, eu sei disso. Como relógios de luxo no Japão, você pode conseguir alguns relógios de luxo usados muito bons no Japão sem grandes acréscimos de preço, porque eles não aumentam tanto o preço assim no Japão.
Então, se vocês realmente quiserem um relógio de luxo legal, vão visitar o Japão, conheçam um pouco da cultura, vejam algumas coisas de anime e comprem um relógio por lá. Mas você não pode comprar muitos, eles não deixam você comprar em massa, sabe? Eles só deixam você comprar um ou dois. Porque, obviamente, eles não querem que você revenda depois e tal. Finalmente, Capital até mesmo relacionou diretamente o material ao amor. Levar uma mulher para jantar tinha que ser em um restaurante sofisticado, de mais de 50 mil ienes. Caso contrário, a dama da flor de cerejeira não vai te notar. Além de ir a um hotel de luxo, é preciso dar presentes caros. Eu sou independente. Espera, só pelo sexo mesmo. E a gente tem que ir a um hotel de luxo, não pode ir para aqueles motéis normais e suspeitos. Uma excelente mulher japonesa da nova era. Se você quiser me conquistar, claro, tem que mostrar sinceridade. Se você não quer gastar dinheiro comigo, é porque não gosta de mim. Porque a sinceridade está sempre ligada ao dinheiro? O que define amor verdadeiro é a mulher gastar muito comigo? Com isso, surgiu o termo capitalismo romântico. Na época, as tendências japonesas se difundiam especialmente pela mídia impressa sobre o tema. Isso não seria apenas interesseiro, só que com um termo mais bonito? Mídias como revistas de moda, ao perceberem a crescente tendência do feminismo japonês, também começaram a cooperar ativamente com o capital, despejando mais valores hedonistas sobre as mulheres. Essas tendências de consumo foram chamadas de mulher feliz e amor feliz, o que coincidiu com o... Sim. É aquele negócio de esposa feliz, vida feliz, mulher feliz, amor feliz, é bem parecido, né? Não é muito diferente um do outro. O gosto das novas japonesas. Com o aumento da voz das mulheres japonesas na opinião pública, surgiram medidas de correção excessiva. Por exemplo, ampliar a duração da licença de casamento e da licença maternidade, oferecer mais benefícios às mulheres e garantir que empresas concedam vantagens materiais às funcionárias em feriados como Valentine's Day e Natal. Espera, o quê? Mulheres ganham presentes especiais no trabalho no Valentine's Day? Mas nada disso era o mais assustador. O pior era que, no âmbito jurídico, os juízes japoneses passaram a pender para as mulheres, principalmente após os crimes de estupro e atentado ao pudor voltarem ao foco público. Quero dizer, faz sentido. Como eu disse, os homens também têm empatia, certo? E quando você vê várias mulheres sendo prejudicadas dessa forma, sim, você meio que quer punir os caras maus. As mulheres japonesas começaram a expandir cada vez mais seu poder de definir o que era considerado assédio. Qualquer contato físico de um homem com uma mulher era considerado estupro ou atentado ao pudor. No metrô, qualquer contato de um homem com uma mulher já o fazia ser chamado de chikan, um tarado do metrô. Supervisor enviar e-mails para a subordinada foi considerado assédio sexual no trabalho. Até um colega de escritório, se olhasse para mim, eu poderia achar que tem más intenções. Sou uma mulher, será que brincaria com minha reputação? Sem que percebessem, o feminismo japonês já havia começado a enveredar pelo caminho torto de xingar os homens de todo jeito, tratando todos os homens como possíveis estupradores, diferente do tradicional anterior. Esse é o objetivo, certo? É para nos colocar uns contra os outros. E isso é para demonizar os homens e fazer dos homens o principal inimigo. Feminismo igualitário. Essa voz que xinga os homens direta e abertamente é mais fácil de se espalhar e mais fácil para todos entenderem. Quem tem o slogan mais extremo pode conquistar mais seguidores, e casos de punição ampliada e até mesmo calúnia também começaram a se tornar rotina na opinião pública. Em 1991, em um trem de Tóquio, um homem durante o horário de pico da manhã tocou acidentalmente no ombro e no braço de uma mulher e foi acusado por ela de assédio sexual. O homem se recusou a fazer um acordo, e a mulher insistiu em processá-lo. Apesar da acusação de assédio sexual ter sido considerada infundada por falta de provas, após dias de litígio, o homem perdeu o emprego. Sim. O mesmo ocorre nos Estados Unidos. Muitos colegas asiáticos também não estão tão distantes de nós. Ao mesmo tempo, ele passou a receber cartas ameaçadoras diárias e foi forçado a deixar Tóquio. Além disso, em 1991, uma funcionária relatou que um supervisor enviava para ela mais de 5 e-mails por dia. Apesar de todo o conteúdo ser relacionado ao trabalho, a sociedade daquela época considerou o caso assédio sexual, forçando o supervisor a pedir demissão e ser substituído por uma supervisora. Tipo, eu nem posso mais mandar vários e-mails por dia pros meus próprios funcionários, porra. Muitos casos semelhantes levaram à criação do vagão exclusivo para mulheres. O vagão exclusivo para mulheres surgiu primeiro no Japão, um país capitalista desenvolvido, e não em países conservadores do Oriente Médio. O governo burocrático japonês da época não queria resolver os complexos problemas sociais por trás disso.
Ele queria apenas, de uma forma puramente física, isolar o problema. Isolamos tudo fisicamente. Agora, com certeza vocês não terão mais problemas, certo? Mesmo assim, na época, os homens geralmente apoiaram a criação desses vagões, porque bastava ser acusado por uma mulher de ser um pervertido no trem. Ele pensa assim, fiquem aí desse lado pra não nos acusarem. Para a taxa de condenação chegar a 99%, Caramba. e uma vez condenado, perder o emprego e até cometer suicídio era algo comum. Por esse motivo, na época, existia até uma grande... É como se a vida dos homens estivesse literalmente nas mãos deles, né? Quando você ouve a taxa de suicídio, você fica tipo 99% de condenação. Sim, eu consigo imaginar muitos homens tirando a própria vida porque foram acusados dessas coisas horríveis e perderam tudo. Muitos golpistas tornaram isso uma profissão, extorquindo grandes quantias em acordos. Sob influência da bolha econômica e da opinião pública, o feminismo extremo japonês se expandiu tanto que já começava a orientar a opinião pública e o pensamento. Entre esses casos, o dos 4 namorados da mulher da era Heisei, de 1992, é um exemplo típico. Este artigo, narrado em primeira pessoa, descreveu a vida cotidiana das mulheres de Tóquio e relatou os 4 namorados da mulher urbana japonesa. Os 4 namorados eram, na verdade, 4 tipos de homens: o motorista, o que paga as refeições, o caixa eletrônico e o verdadeiro amor. Esses 4 tipos de homens cumprem funções, atendendo às necessidades das mulheres em todos os níveis. O motorista é o homem de renda comum e aparência comum, usado para fazer favores e lidar com várias tarefas. O que paga a conta, homem de maior poder econômico, paga a conta ao frequentar vários lugares sofisticados. O caixa eletrônico é quem dá presentes surpresa em datas especiais, enquanto o verdadeiro amor traz o romance. Ele pode ser pobre, mas precisa ser bonito. Isso mesmo. Esta é a mulher japonesa. Então, o Shadowrun do mundo. Lar espiritual. O que este artigo queria transmitir é que ter dinheiro, charme, tempo e ideias dificilmente poderiam aparecer todos de uma vez em um único homem. Assim, a mulher japonesa precisaria de 4 namorados ao mesmo tempo para satisfazer suas necessidades e aproveitar ao máximo a felicidade. Na época, muitas jovens japonesas que estavam ingressando na vida adulta foram doutrinadas por esses valores. Faz sentido. Elas copiavam a protagonista do artigo, saindo com vários homens e virando mulheres com muitos parceiros. Então, basicamente, o que é isso, né? Um artigo tipo Sex and the City, basicamente. Tipo, uma mulher moderna podendo simplesmente sair com vários caras, escolher diferentes homens e fazer o que quiser. Assim, o feminismo japonês evoluiu de demandas inicialmente razoáveis, gradualmente. E quando você vê como isso se desenvolveu no Japão e viu como se desenvolveu aqui, você fica tipo, cara, eles enganaram a gente. Eles nos pegaram. Gradualmente até o extremo e o patológico. Se a era de ouro do Japão durasse para sempre, talvez esse belo sonho persistisse. Mas o colapso da economia japonesa já estava à porta. Por trás desse fenômeno social mágico do Japão, a essência ainda é a mudança econômica e social. O desenvolvimento do feminismo japonês é, em essência, o dividendo produzido pela economia de alta velocidade do Japão pós-guerra, combinado com a escassez de mão de obra. Na época, as vagas nas empresas japonesas superavam o número de pessoas procurando emprego, e elas estavam dispostas a pagar um prêmio alto, chegando até a oferecer salários elevados diretamente para os recém-formados. Isso faz sentido. Só ao entender esse núcleo, você compreende por que, ao entrar nas décadas perdidas ou mais, a maré do feminismo japonês recuou tão rápido. Porque o ambiente econômico geral mudou. Na era da bolha, quero dizer, a gente fala isso, as mulheres só podem ser feministas quando tudo está bem, certo? Quando a economia vai bem, quando os homens cuidam de tudo. É aí que as feministas podem ser feministas. Empresas japonesas faziam propostas altíssimas, mas após o estouro da bolha, o capital começou a entrar em retração. Mesmo empresas que não faliram precisaram se salvar com demissões em massa, imagina oferecer vagas. Como as vagas eram limitadas, as empresas japonesas começaram a seguir a lei da selva, ou seja, a sobrevivência do mais apto. Quem gerava mais resultados com salário limitado permanecia no emprego. Assim, as japonesas demitidas se dividiam em 2 grupos. O primeiro tipo eram mulheres que se beneficiaram do movimento feminista. Mas eram do tipo preguiçoso, aquelas que não faziam nada, do tipo Day. Nós conhecemos esse tipo. Ordinárias ou com pouca habilidade foram demitidas primeiro. O segundo grupo era de mulheres com habilidade profissional, mas não muito destacadas. O que o padrinho disse antes de morrer? O inverno está chegando.
E isso foi há 3 anos. O inverno chegou. Embora elas geralmente fossem muito capazes, os homens japoneses no mercado de trabalho estavam mais desesperados do que as mulheres durante as demissões. Eles não só superavam as metas, como também assumiam voluntariamente trabalhos físicos. Homens com vários empregos tinham vantagem natural. Com o tempo, mulheres antes muito competentes também foram forçadas a sair de suas empresas. Muitos atribuem a queda no emprego feminino no Japão ao chauvinismo que empurra mulheres para casa. Porém, essa visão é superficial e não está ligada à tradição. Sua essência central é a grande guerra da involução, Nós não precisamos de vocês porque são meio inúteis no trabalho. A maioria dos seus empregos foi criada só para terem o que fazer e não reclamarem. recessão econômica. Uma intensa competição interna causada pela recessão. Muitas mulheres foram excluídas, sem conseguir trabalho adequado. Você vê, as mulheres achavam que podiam competir com os homens. Elas estavam muito enganadas, certo? Olhe como os homens competem. Dispostos a trabalhar mais horas, dispostos a se esforçar mais, fazer mais coisas só para receber exatamente o mesmo salário. Isso é competição de verdade. É o forte devorando o fraco. De acordo com resultados de pesquisas japonesas, a proporção de homens que, após o casamento, desejam que suas esposas se tornem donas de casa não ultrapassa 16% em nenhuma faixa etária. Mais da metade prefere respeitar a decisão da esposa. Muitos homens japoneses, na verdade, não querem que suas esposas sejam donas de casa. Simplificando, quando o ambiente geral está ruim e a renda cai, toda essa conversa de tradição e ideologias é falsa. Não é melhor para o casal ganhar dinheiro junto? Você acha que homens japoneses não conseguem fazer essa conta? A tradição raramente convence diante de um prato de comida. Após a saída das mulheres da competição, o bolo continuou insuficiente para todos. Então, a parcela dos homens que não estava tão presa à involução também saiu da disputa, e isso é o famoso ficar deitado japonês. O bolo do Japão diminuiu rápido. Exceto por uma pequena parcela dos reis da hipercompetição, todo o resto desistiu da competição. Essa mudança de era que é a verdadeira ré. Mesma coisa aqui, certo? Muitos homens desistiram da competição e se afastaram. Razão para o colapso total do feminismo japonês. A parcela de jovens homens que se acomodaram teve sua moral destruída. Sem recursos e basicamente sem motivação, eles pararam de buscar mulheres. E depois de se radicalizar, o feminismo japonês teve outro grande problema. Ele deixou de focar em elevar as mulheres e passou a atacar os homens, esperando que percebessem benefícios por si mesmos. Quase todas as suas demandas se baseiam na cooperação masculina. Acho que você deveria respeitar as mulheres e aprender a ter empatia. Acredito que um homem deve se aprimorar, aprender a dar presentes e oferecer valor emocional. E neste ponto... A resposta do grupo deitar e relaxar foi não. Não, eu não sou um homem normal. Eu sou apenas um inútil. Pronto, já me xinguei. Posso voltar a deitar agora? Rosto, isso faz sentido, tudo bem. Os homens são tão massacrados que ficam no chão. Eles só dizem, eu sou um desgraçado. Eu sou um predador. Continua. Tudo bem, posso, terminei. Entendi. Eu sou um lixo. Eu deveria morrer. Vou voltar pra casa. Apenas com um oponente que já tinha desistido completamente, que tinha se entregado até mesmo em relação à própria vida. O feminismo japonês extremo percebeu que qualquer retórica já tinha perdido o efeito. E os homens que venceram nessa involução, eles também não desistiriam, certo? Dizem, não sou um homem comum. Eu me esforcei por tantos anos para finalmente conseguir sentar no terraço de um prédio em Ginza, Tóquio, tomando café. Você está me fazendo exigências, por favor, entenda a situação. Aquele com o Eu tenho toda a vantagem. Eu sou o prêmio, vadia. Agora sou eu quem faz exigências. Um questionário de 2016 do Instituto Meiji Yasuda de Vida e Bem-Estar revelou que só 38,7% dos homens queriam se casar, contra 59% das mulheres. Muitos homens desistiram, restando poucos interessados. As mulheres, após intensa competição no trabalho, notaram que a oferta e demanda no mercado matrimonial também se inverteram. No final, os requisitos de casamento das mulheres japonesas passaram dos antigos 3 altos: alta renda, alto nível de educação e boa aparência, para o que todos veem hoje. Basta ter um emprego e não cometer violência doméstica, na onda antifeminista de quando
O que faz sentido. Basta ser uma boa pessoa, certo? Tipo, você não precisa de todas essas coisas ridículas para ter uma boa vida juntos, não é? Só não seja abusivo e cuidem um do outro. A bolha econômica estourou. Muitas mulheres passaram a reabilitar sua imagem, alegando que nunca aderiram aos privilégios femininos. Por que elas devem pagar por algumas extremistas? Infelizmente, quando o indivíduo não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando o movimento avança tanto, todos são afetados, não apenas os mais extremos. Até mesmo as boas pessoas passam a ser vistas com O comportamento popular ganha dimensão social. Os homens japoneses costumam colar nas mulheres japonesas o rótulo de exigentes, antipáticas, inacessíveis. Quando o feminismo extremo tentou dominar a opinião pública, os homens japoneses deixaram de gastar tempo e dinheiro para distinguir mulheres normais das extremas. É como quando aumentam os casos de idosos que acusam ou aplicam golpes. As pessoas deixam de perceber se o idoso realmente precisa de ajuda. Todo mundo escolhe não ajudar, já que isso é mais seguro. Da mesma forma, as empresas japonesas não querem contratar funcionárias. Faz com que os homens japoneses não queiram se aproximar das mulheres ou assumir responsabilidade pelo próprio casamento. Porque contratar uma mulher é considerado um risco. Se ela for uma feminista extrema, a empresa ou pessoa pode enfrentar um desastre irreparável. Neste ponto, preservar-se com prudência virou a forma mais comum de resolver o problema. Finalmente, depois de tantos anos tumultuados, a quem o movimento feminista japonês beneficiou e a quem ele prejudicou? Primeiro, as mulheres comuns que não participaram do feminismo extremo. Com certeza. Podem ter sido independentes economicamente e intelectualmente, mas, devido à correção excessiva do movimento feminista e abuso de privilégios, tiveram que pagar o preço. Em segundo lugar, as que defendiam as mulheres. Sim. Assim como nos Estados Unidos, há muitas mulheres boas por aí que querem esperar pelo casamento. Talvez não muitas, mas existem mulheres dispostas a esperar ou que têm poucos parceiros. Como as mulheres se entregam facilmente, a maioria dos homens não quer mais esperar. E isso é ruim. Privilégio branco pagou o preço devido por fazer tantas exigências irracionais. E ainda mais lamentável, eles, como um todo, arruinaram a imagem das mulheres japonesas. Durante um tempo, eles impuseram exigências absurdas, causando medo das mulheres nos homens japoneses. Homens japoneses perderam o interesse em buscar parceiras e rejeitaram responsabilidade no casamento e amor, levando à baixa natalidade e à crise de envelhecimento do Japão. O homem japonês... Na verdade, não estamos tão distantes. Só estamos bem, ou mais ou menos, graças à imigração em massa. Começou a se tornar um egoísta refinado, recusando-se a assumir a responsabilidade que lhe cabia. O declínio do feminismo japonês serviu de alerta para o movimento feminista global. A tragédia atual não se deve a erros do feminismo, mas sim à busca por igualdade entre homens e mulheres. As mulheres têm o direito de sustentar metade do céu e devem lutar por isso. Claro! No entanto, a disseminação do movimento feminista careceu de um método teórico objetivo, levando muitas mulheres a confundirem privilégios femininos com direitos femininos, o que acabou prejudicando o funcionamento normal do movimento feminista. Por outro lado, as consequências do capital intervindo na inovação ideológica são assustadoras. Quando o capital busca obter audiência ou promover o consumo. Quero dizer, a internet mudou muita coisa. O capitalismo, os eventos e, como ele disse, a inovação. A tecnologia tá uma loucura hoje em dia. O rápido crescimento da tecnologia. É muito fácil diluir e distorcer o movimento feminista, derivando dele todo tipo de valores distorcidos e visões de consumo. Quando a contradição alcança o nível social, os efeitos do feminismo extremo afetam ainda mais mulheres inocentes. Toda corrente social de pensamento é, em essência, um reflexo da economia. Qualquer uma, no fim das contas, precisa dar uma resposta material. Os homens japoneses ou se desvinculam do mercado matrimonial, ou ficam na deles, ou então, depois de se libertarem das amarras do casamento, se tornam egoístas refinados. As mulheres japonesas percebem que, depois de agitarem bastante com o feminismo por um bom tempo, não conquistaram de fato poder produtivo real, nem aumentaram sua competitividade no mercado de trabalho. Só serviu para todo mundo xingar os homens. Mas depois de tantos anos xingando, o outro lado não só não mudou, como também ficou indiferente ou virou oposição, enquanto elas mesmas. Elas acreditavam que podiam pressionar os homens a melhorarem e fazerem mais, mas o que eles realmente fazem? Só estamos dispostos a fazer mais se houver valor nisso e não há valor para nós em fazer mais.
Então vamos simplesmente continuar fazendo o que estamos fazendo. Elas tiveram perdas reais no trabalho e no mercado matrimonial. Por que eu ainda te seguiria? Assim, o fervoroso feminismo japonês se dissipou. Alguns avaliam o feminismo japonês dessa forma. Na verdade, o movimento feminista japonês foi um sucesso. É que quem riu por último não foram as mulheres, mas sim os hosts, acompanhantes masculinos, host boys, que entenderam a lógica do feminismo. A maré feminista rompeu as correntes do casamento e da tradição. Sim, quebrou. E os ganhos dos hosts também começaram a aumentar enormemente. Eles rapidamente aprenderam a essência dessa lógica. Não faça promessas. Não assuma responsabilidade. Invista todo o seu tempo, energia e dinheiro em si mesmo. Se venda bem, diga algumas palavras doces e então comece a usar todo tipo de pretexto para extrair valor das mulheres, por assim dizer. No fim, os reais vencedores da sociedade japonesa. E é exatamente por isso. Os cara cafajestes, né? Ele não está errado, né? Os homens que têm boa aparência, dinheiro, status. Eles podem fazer o que quiserem quando quiserem. Esses são os homens que mais se beneficiam de tudo. Não foram mulheres nem homens, só os cafajestes mesmo. Vale observar o Japão como espelho do possível futuro do Ocidente. As mulheres se prejudicaram. Elas achavam que podiam continuar tirando dos homens infinitamente sem nunca dar nada em troca ou retribuir de alguma forma. E os homens eram homens antes de tudo. Se não há valor em fazer alguma coisa, simplesmente não vamos fazer. Por favor, curta, inscreva-se e comente aqui embaixo. Agradeço muito. Até a próxima.